Você já sentiu aquele arrepio inexplicável ao entrar em certos lugares, como se algo invisível sussurrasse nos seus ouvidos que você não deveria estar ali? Não é coincidência. Não é imaginação sua. Muitos riram quando as primeiras advertências surgiram. Ignoraram os sinais. Desacreditaram as vozes que alertavam. E agora, em 2025, estamos testemunhando o que os anjos já sabiam. São Miguel Arcanjo, o protetor divino, o guardião contra as forças das trevas, tem uma mensagem urgente para você. Uma mensagem que pode salvar não apenas sua viagem, mas sua própria alma. Imagine pisar em terras onde o ar parece mais pesado, onde os sorrisos são vazios, onde a beleza física esconde um vazio espiritual profundo. Lugares que parecem normais à primeira vista, mas que sugam sua energia, sua paz interior, sua própria essência. Em 2025, essas cidades não são apenas destinos turísticos perigosos, são armadilhas espirituais cuidadosamente preparadas para os desavisados, para os que buscam sem discernimento, para aqueles que confundem luz com trevas. Você se sente rejeitado, incompreendido, como se o mundo conspirasse contra seus sonhos e desejos mais profundos. Talvez não seja você, talvez sejam as energias invisíveis que moldam seus caminhos, que fecham portas, que criam abismos entre você e seus verdadeiros propósitos. As revelações que compartilharei agora explicarão por que algumas pessoas parecem imunes às dificuldades, enquanto outras, como você, enfrentam barreiras inexplicáveis. A verdade é que existem territórios já demarcados pelas trevas, cidades inteiras onde a luz espiritual foi sistematicamente apagada. Desde tempos imemoriais, anjos como São Miguel Arcanjo têm protegido a humanidade. Não são fantasias ou superstições. São realidades espirituais que nossos ancestrais conheciam profundamente. Em 2025, essa proteção se torna mais crucial do que nunca. O véu entre dimensões está mais fino. As entidades sombrias estão mais ousadas. E algumas cidades do mundo se tornaram seus portais principais, seus quartéis generais, seus centros de operação contra as almas que buscam luz. O que estou prestes a revelar não é baseado em teorias conspiratórias ou especulações infundadas. São observações espirituais, relatos de sensitivos respeitados, padrões estatísticos inexplicáveis e advertências diretas recebidas através de sonhos, visões e mensagens canalizadas. São Miguel não fala apenas para os religiosos ou espiritualistas. Ele fala para todos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, independentemente de suas crenças. Vamos começar pela cidade que muitos consideram um paraíso de liberdade e prazer: Amsterdã. Por trás das belas tulipas, canais pitorescos e arquitetura encantadora, espreita uma energia perturbadora. Não é apenas a liberação das drogas ou a prostituição legalizada, é algo mais profundo, mais sutil. Amsterdã se tornou um vórtice de energia onde o discernimento se perde. Muitos viajantes relatam decisões inexplicavelmente ruins, compulsões súbitas, pensamentos intrusivos que nunca tiveram antes. Em 2025, os relatos de pessoas que literalmente perderam-se de si mesmas nesta cidade aumentaram alarmantemente. Uma jovem brasileira, Mariana, de 29 anos, planejou uma semana em Amsterdã como parte de seu mochilão pela Europa. Pessoa equilibrada, espiritual, nunca teve problemas com vícios ou comportamentos autodestrutivos. 3 dias depois de chegar à cidade, seus amigos não a reconheciam mais. Escolhas impensáveis, comportamentos arriscados, uma indiferença assustadora pelo próprio bem-estar. Era como se algo tivesse entrado em mim, relatou depois, quando finalmente conseguiu deixar a cidade. Como se minha vontade própria tivesse sido sequestrada. Os especialistas espirituais explicam que Amsterdã se tornou um ponto focal para entidades que se alimentam de energias de baixa vibração, confusão, dependência, autodestrutividade. Não é coincidência que São Miguel tenha aparecido em sonhos para dezenas de pessoas diferentes no último ano, todas com a mesma mensagem: Amsterdã já não pertence à luz. A segunda cidade que figura nas advertências angélicas é Bangkok, Tailândia.
Novamente, uma cidade que atrai milhões de turistas com suas belezas, templos dourados e promessas de experiências exóticas. Mas algo mudou drasticamente em Bangkok nos últimos anos. A cidade sempre teve desafios espirituais, mas em 2025 tornou-se um epicentro do que os videntes chamam de inversão de valores. É como se uma névoa energética pairasse sobre a cidade, distorcendo o discernimento moral e espiritual de quem entra em seus domínios. Carlos, um executivo de 45 anos, viajou a Bangkok a negócios em março de 2025. Homem de princípios firmes, casado há 18 anos, nunca tinha traído sua esposa ou se envolvido em situações moralmente dúbias. Após apenas 5 dias na cidade, encontrou-se fazendo coisas que jamais imaginaria, tomando decisões completamente contrárias a seus valores mais profundos. Era como se houvesse 2 pessoas dentro de mim, relatou em uma sessão de aconselhamento espiritual. Uma parte de mim observava horrorizada, enquanto a outra parte agia como se estivesse sob controle externo. Os canalizadores de São Miguel explicam que Bangkok se tornou um ponto de ancoragem para entidades que se especializam em distorção moral, em criar confusão entre o certo e o errado. Não se trata de julgar culturas diferentes, mas de reconhecer quando uma influência transcende as explicações, culturais ou psicológicas normais. A mensagem é clara. Em 2025, Bangkok é um lugar de altíssimo risco espiritual. Agora, vamos para uma surpresa, que talvez choque muitos. Paris, a cidade-luz, está nas advertências de São Miguel. Como pode uma cidade associada à beleza, arte, romantismo e iluminação cultural estar na lista de lugares tomados pelas trevas? A resposta é justamente esta. As trevas são mais eficazes quando se disfarçam de luz. Paris sempre foi conhecida por sua sofisticação intelectual, por seu glamour, por ser um centro de pensamento humanista. Contudo, em 2025, sensitivos de todo o mundo reportam que a cidade está envolta em uma frequência vibracional que promove um tipo muito específico de escuridão, o vazio existencial disfarçado de superioridade intelectual. A energia que domina Paris agora se alimenta de desesperança elegante, de niilismo bem articulado, de vazio interior decorado com refinamento. Sofia, uma professora universitária de 38 anos, sempre sonhou em passar um ano sabático em Paris. Intelectual brilhante, pessoa equilibrada e otimista, ela finalmente realizou esse sonho em janeiro de 2025. 3 meses depois, seus familiares mal a reconheciam durante as videochamadas. A alegria havia sumido de seus olhos. Suas reflexões, antes construtivas e iluminadoras, tornaram-se cínicas, vazias, desprovidas de qualquer esperança ou significado. Comecei a ver tudo como um grande vazio decorado, escreveu em seu diário. A beleza parecia uma mentira, cruel, o amor uma ilusão bioquímica, a espiritualidade um conto de fadas para adultos assustados. São Miguel alerta. Paris se tornou um portal para entidades que se alimentam do desespero refinado, da desesperança elegante, do vazio existencial disfarçado de sofisticação intelectual. Em 2025, a Cidade-Luz projeta uma luminosidade falsa que, na verdade, obscurece a verdadeira luz da alma. Você pode estar pensando, mas são apenas 3 cidades em um mundo enorme. Posso simplesmente evitá-las. O problema é mais complexo. Essas são apenas as 3 cidades mais evidentes, os epicentros mais poderosos. Existem dezenas de outras cidades ao redor do mundo que estão seguindo o mesmo caminho, em diferentes estágios de comprometimento espiritual. Las Vegas, por exemplo, sempre foi conhecida como cidade do pecado, mas havia uma espécie de honestidade nisso. Agora, em 2025, a cidade se transformou em algo muito mais sinistro, um laboratório de manipulação energética onde as pessoas não apenas perdem dinheiro, mas perdem conexão com sua própria essência. Os relatos de vazios emocionais, que permanecem por meses após uma visita a Las Vegas, aumentaram em 400% nos últimos 2 anos. Ibiza, na Espanha, conhecida por suas festas e belezas naturais, tornou-se um ponto focal para o que os especialistas chamam de despersonalização hedonista.
Um estado em que a busca pelo prazer se torna tão compulsiva e vazia que a pessoa perde gradualmente sua identidade profunda. E Bali, ironicamente, um destino que muitos buscam para encontrar-se espiritualmente, foi infiltrada por um tipo de falsa espiritualidade que serve como porta de entrada para influências muito mais sombrias. Em 2025, Bali se tornou o que alguns clarividentes chamam de armadilha de luz falsa. Lugares que atraem pessoas sinceramente em busca de crescimento espiritual, apenas para desviá-las para caminhos de confusão e afastamento de sua verdadeira natureza divina. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem voltar transformadas negativamente de suas viagens? Por que amigos equilibrados retornam com comportamentos estranhos, novos vícios, perspectivas sombrias que nunca demonstraram antes? Não são apenas as experiências culturais ou a quebra da rotina. Em muitos casos, são as influências energéticas e espirituais desses lugares que se agarram à aura da pessoa como parasitas invisíveis que continuam se alimentando muito depois que a viagem terminou. A rejeição que você sente em várias áreas da sua vida pode estar conectada a essas influências. Talvez você tenha visitado um desses lugares no passado. Talvez tenha contato próximo com pessoas que visitaram. A energia negativa é contagiosa, especialmente quando vem de portais espirituais tão poderosos quanto essas cidades. Mas São Miguel não traz apenas advertências, ele oferece proteção e orientação. Como se proteger se você absolutamente precisa visitar um desses lugares em 2025? Como limpar sua energia se você já esteve lá? Como reconhecer os sinais de que um lugar está comprometido espiritualmente, mesmo que não esteja na lista das cidades mais perigosas? Primeiro, a proteção. Se você não pode evitar visitar uma dessas cidades, a preparação espiritual é essencial. Isso vai muito além de amuletos ou rituais superficiais. Começa com a intenção clara e a consciência elevada. Antes de viajar, passe pelo menos 21 dias fortalecendo seu campo energético através de meditação diária, focada na luz. Visualize-se envolvido em uma esfera de luz dourada impenetrável, que permite que você observe essas energias sem ser afetado por elas. São Miguel recomenda especificamente o uso do Salmo 91 como uma forma de proteção, independentemente de sua religião específica. As vibrações sonoras deste texto sagrado, quando recitadas com intenção pura, criam um escudo energético poderoso. Combine isso com o uso de cristais específicos, turmalina negra para absorver energias negativas, quartzo transparente para amplificar sua própria luz interior e ametista para fortalecer seu discernimento espiritual. Mas talvez o mais importante seja manter absoluta vigilância sobre seus próprios pensamentos, emoções e impulsos enquanto estiver nesses lugares. As entidades das trevas não podem simplesmente possuir uma pessoa contra sua vontade. Elas precisam de brechas, de momentos de fraqueza, de decisões que abram as portas energéticas. Observe-se constantemente. Questione impulsos súbitos, especialmente aqueles que parecem fora de seu caráter normal. Pergunte-se: este pensamento é realmente meu ou está sendo influenciado pelo ambiente? E se você já visitou esses lugares e sente que trouxe algo de volta consigo? A limpeza energética é possível e eficaz, mas requer comprometimento e persistência. São Miguel adverte que quanto mais tempo a energia permanece, mais difícil é removê-la completamente. O primeiro passo é o reconhecimento. Admitir honestamente para si mesmo que algo mudou, que você não se sente completamente você desde aquela experiência. O banho de sal grosso é mais do que uma superstição folclórica. É uma prática energética comprovada. 3 quilos de sal grosso em uma banheira de água morna, onde você permanece imerso por pelo menos 21 minutos, visualizando a água puxando todas as energias negativas para fora de seu campo energético. Repita este procedimento por 7 dias consecutivos, preferencialmente ao pôr do sol. A invocação direta da proteção de São Miguel também é extraordinariamente eficaz. Não é necessário seguir uma religião específica para isso.
É uma conexão com uma força arquetípica universal de proteção e clareza. Ao amanhecer e ao anoitecer, direcione seus pensamentos ao arcanjo e simplesmente peça: São Miguel Arcanjo, com sua espada de luz, corte todos os vínculos energéticos negativos que estabeleci durante minha viagem a nome da cidade. Restaure minha energia vital e minha conexão com minha verdadeira essência. Agora, como reconhecer os sinais de que um lugar está espiritualmente comprometido, mesmo que não esteja na lista das cidades mais perigosas? Isso é crucial, pois as trevas estão em constante movimento, buscando novos territórios para colonizar energeticamente. O primeiro sinal é uma sensação persistente e inexplicável de cansaço ou drenagem energética. Não aquele cansaço normal após um dia de turismo, mas uma exaustão profunda que parece afetar sua própria vontade de viver. É como se algo estivesse literalmente sugando sua força vital. O segundo sinal é uma mudança repentina e inexplicável em seus padrões de pensamento. Pensamentos intrusivos que parecem completamente alheios à sua natureza. Impulsos destrutivos que surgem do nada. Uma confusão mental que faz com que decisões simples pareçam impossíveis. O terceiro sinal é o que os sensitivos chamam de sincronicidades negativas, uma série improvável de eventos negativos, como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra você. Não são apenas alguns contratempos normais de viagem, mas uma cascata de ocorrências perturbadoras que desafiam as probabilidades normais. O quarto sinal é uma aversão inexplicável à espiritualidade genuína. Em lugares comprometidos pelas trevas, qualquer expressão de espiritualidade autêntica, seja oração, meditação ou simplesmente pensamentos elevados, parece encontrar uma resistência ambiental. Você pode sentir um desconforto súbito, uma distração intensa ou até mesmo uma aversão à prática espiritual que normalmente lhe traz paz. E o quinto sinal, talvez o mais revelador, é o que São Miguel descreve como normalização da sombra, quando comportamentos, pensamentos ou sentimentos claramente negativos começam a parecer normais, aceitáveis ou até mesmo desejáveis. É uma distorção sutil, mas profunda do seu próprio senso moral e espiritual. Você já notou algum desses sinais em lugares que visitou? Já sentiu mudanças inexplicáveis em si mesmo após retornar de certas cidades? Essa pode ser a explicação para padrões de rejeição que você enfrenta em relacionamentos, na carreira ou em sua conexão consigo mesmo. Além das cidades que já mencionei, há algumas que estão em um estado de transição preocupante, lugares que ainda não foram completamente tomados pelas trevas, mas que estão em processo acelerado de comprometimento energético. São Miguel alerta especialmente sobre Tulum, no México, que se transformou de um santuário espiritual genuíno em um cenário para o que ele chama de espiritualidade de consumo. Práticas espirituais esvaziadas de seu significado profundo e transformadas em mercadorias para satisfazer egos, não para elevar almas. Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é outro exemplo alarmante. Sob o brilho ofuscante do luxo extremo e das conquistas tecnológicas extraordinárias, esconde-se uma frequência vibracional de materialismo vazio que está se intensificando rapidamente. Não é o dinheiro em si que cria o problema. É a desconexão completa entre abundância material e propósito espiritual. Em 2025, sensitivos reportam que Dubai está se tornando um ponto focal para entidades que se alimentam de vazio existencial mascarado de sucesso. E talvez mais surpreendente ainda, Kyoto, no Japão, tradicionalmente considerada um centro de espiritualidade e tradição, está experimentando o que São Miguel descreve como uma inversão energética. Os templos antigos e as práticas espirituais tradicionais ainda estão lá fisicamente, mas muitos perderam sua conexão vibracional com o divino, tornando-se cascas vazias que, em vez de conectar os visitantes com energias superiores, agora funcionam como armadilhas que drenam sua força vital sob o disfarce de experiência cultural autêntica. A verdade que muitos não querem encarar é que o mundo está passando por uma intensificação da batalha espiritual.
As linhas entre luz e trevas estão se tornando simultaneamente mais definidas e mais camufladas. Mais definidas para aqueles que desenvolveram discernimento espiritual. Mais camufladas para aqueles que navegam pela vida sem consciência das dimensões energéticas que nos cercam. Isso explica por que você pode sentir-se rejeitado em vários aspectos da sua vida. Quando você carrega energias incompatíveis com seu verdadeiro propósito divino, seja por ter visitado lugares comprometidos, por manter conexões com pessoas energeticamente contaminadas ou por consumir conteúdos gerados sob influências sombrias, você emite uma frequência vibracional confusa. O universo, respondendo a essa confusão energética, traz experiências de rejeição, bloqueios e desalinhamentos. São Miguel quer que você compreenda. A rejeição não é uma punição, é um feedback. É o universo dizendo que algo em sua frequência energética atual não está alinhado com seu verdadeiro potencial divino. E muito frequentemente, esse desalinhamento não é culpa sua. É resultado de influências externas que se infiltraram em seu campo energético. As boas notícias, uma vez que você identifica a verdadeira fonte do problema, a transformação pode ser extraordinariamente rápida. Pessoas que passaram anos sentindo-se rejeitadas e bloqueadas experimentaram mudanças dramáticas em questão de semanas após implementar as práticas de limpeza e proteção energética recomendadas por São Miguel. Júlia, uma empresária de 43 anos, visitou Paris em janeiro de 2025 e retornou com uma inexplicável série de fracassos em sua vida profissional e pessoal. Negócios que estavam praticamente fechados subitamente desmoronaram. Relacionamentos estáveis se tornaram conflituosos. Sua própria motivação e clareza mental pareciam ter desaparecido. Após 3 meses de luta, ela descobriu as advertências de São Miguel, reconheceu os padrões em sua própria experiência e iniciou o protocolo de limpeza energética. Em menos de 1 mês, a transformação foi espantosa. Não apenas os bloqueios começaram a se dissipar, mas oportunidades que ela nem havia buscado começaram a aparecer. É como se o universo finalmente pudesse me encontrar novamente. Relatou, como se eu tivesse estado invisível para as boas energias por causa da camada de escuridão que me envolvia. Ricardo, um professor universitário de 51 anos, enfrentou uma crise existencial devastadora após uma conferência acadêmica em Amsterdã em março de 2025. Sem qualquer razão aparente, ele passou a questionar não apenas seu trabalho, mas o próprio sentido da existência. Pensamentos suicidas surgiram pela primeira vez em sua vida, após implementar as práticas de proteção e limpeza energética de São Miguel por 40 dias consecutivos. Ele não apenas recuperou sua estabilidade emocional, mas desenvolveu uma clareza espiritual que nunca havia experimentado antes. Eu sempre fui cético sobre questões espirituais, admitiu. Mas depois de sentir literalmente algo deixando meu corpo durante as meditações de limpeza, não posso mais negar a realidade dessas dimensões invisíveis. A mensagem de São Miguel para 2025 não é apenas uma advertência, é um chamado ao despertar espiritual. As trevas só podem dominar quando a luz está adormecida, inconsciente, desatenta. O comprometimento dessas cidades não é um destino fixo e imutável, é um reflexo do estado de consciência coletivo atual. E isso pode mudar, cidade por cidade, alma por alma. Você tem um papel nessa transformação. Primeiro, protegendo a si mesmo e aos que ama, evitando esses lugares de alto risco espiritual em 2025 ou preparando-se adequadamente caso a visita seja inevitável. Segundo, purificando-se completamente se já esteve exposto a essas energias. E terceiro, elevando sua própria frequência vibracional para tornar-se um ponto de ancoragem para a luz em qualquer lugar que esteja. A rejeição que você sente em várias áreas da sua vida pode ser o impulso que você precisava para despertar para essas realidades mais profundas. Às vezes, é precisamente através de nossas feridas que encontramos nossos maiores dons. Sua sensibilidade à rejeição pode ser, na verdade, uma sensibilidade espiritual latente, um
indicador de que você está destinado a desenvolver um discernimento extraordinário sobre as energias invisíveis que moldam nossa realidade. São Miguel não faz essas advertências para gerar medo, mas para inspirar consciência. O medo, afinal, é uma das emoções de baixa frequência que alimentam as entidades das trevas. A verdadeira proteção vem da consciência alerta combinada com amor incondicional e discernimento afiado, uma combinação que as trevas não podem penetrar nem imitar. Enquanto nos aproximamos do final deste alerta espiritual, quero deixar você com uma visualização poderosa, recomendada diretamente por São Miguel, para fortalecer seu campo energético, independentemente de onde você esteja. Feche os olhos por um momento, se puder. Imagine uma luz azul safira intensamente brilhante, descendo do céu e entrando pelo topo da sua cabeça. Sinta essa luz preenchendo cada célula do seu corpo, expandindo-se até formar uma esfera luminosa ao seu redor. Agora, visualize uma espada de luz dourada em sua mão direita, não como uma arma de ataque, mas como um instrumento de discernimento, capaz de cortar através de ilusões e revelar a verdade por trás de todas as máscaras. Carregue essa visualização com você. Ative-a mentalmente antes de tomar decisões importantes, especialmente relacionadas a viagens. Use-a como uma bússola interna, que sempre aponta para sua verdadeira natureza divina, não importa quão densas sejam as névoas de confusão ao seu redor. A profecia de São Miguel. Para 2025, é tanto um alerta quanto uma promessa. Enquanto algumas cidades já pertencem às trevas, a luz nunca pode ser permanentemente extinta. Cada alma desperta se torna um farol que ilumina outras. Cada pessoa que recupera sua clareza espiritual cria ondulações de transformação que se estendem muito além de sua experiência individual. Você não está sozinho nessa jornada. Milhares de almas estão despertando simultaneamente para essas realidades. Uma rede de luz está se formando, transcendendo fronteiras geográficas e limitações físicas. São Miguel está mais ativo em 2025 do que em qualquer outro momento da história recente, trabalhando incansavelmente nos reinos invisíveis para apoiar todos que escolhem a consciência sobre a ignorância, a luz sobre as trevas, o amor sobre o medo. Não perca nosso próximo vídeo revelando os sinais energéticos que indicam proteção angélica ativa em sua vida. O link está aparecendo na sua tela agora. Clique no card, ative o sino de notificações e prepare-se para a próxima revelação, que poderá transformar sua compreensão sobre a batalha espiritual que se intensifica a cada dia. A luz em você reconhece a luz em todos nós. Até o próximo encontro espiritual.